do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que prazer estar com vocês em mais uma segunda-feira, mais uma ministração, e é sempre bom estar convosco, é sempre bom esses momentos que passamos juntos na segunda-feira, não é? Traz para a gente um alento, e eu tenho certeza que a palavra tem trabalhado aí os vossos corações. Hoje nós vamos dar sequência ao ensino sobre o livro de Tito, não é? Que é uma das cartas pastorais. Na semana passada estudamos aqui o capítulo 1, hoje vamos partir para o capítulo 2, vamos estar aqui estudando e meditando sobre o capítulo 2 de Tito. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesse capítulo. Paulo aqui vai dar instrução a Tito a respeito de algumas coisas, não é? Vai trabalhar aí, ensinar Tito a trabalhar, a lidar com pessoas diferentes dentro da igreja, e eu creio que será um tempo maravilhoso, onde o Senhor estará ministrando aos nossos corações. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo me der graça para transmitir aquilo que Ele já ministrou ao meu coração, certamente a sua vida vai ser impactada, você vai ter o impacto de Deus na sua vida, e isso vai contribuir para que você possa exercer o seu ministério ainda com mais excelência para Deus. Vamos então orar a Deus e dar início a esse momento especial, esse momento de ministração da palavra de Deus. Que alegria poder estar com vocês, que bom podermos partilhar esses momentos juntos, não é? Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu te agradeço, ó Deus, nesse dia, pela vida, pela paz. Quero te agradecer pela vida de cada pastor, de cada líder, de cada irmão, irmã, que tem participado, ó Deus querido, conosco às segunda-feiras, nessa ministração especial que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito algo especial. Eu sei que Tu tens trabalhado primeiramente na minha vida, Deus, porque enquanto estou preparando para ministrar aos Teus servos, Tu estás ministrando ao meu coração. E eu quero Te dar graças por esse privilégio tão maravilhoso. Quero Te agradecer nesse dia especial, quero Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pastor, quero pedir ao Senhor que abençoe cada líder, cada pastor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Deus, que vai estar nos acompanhando, aqueles que vão assistir, ó Deus eterno em direto, aqueles que vão assistir posteriormente, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco neste momento, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então ler a palavra de Deus, capítulo 2, versículos 1 até o final. Vamos ler todos os versos deste capítulo, né? Nós temos aí 15 versículos, aliás. Vamos estar lendo esses versos e eu gostaria que você acompanhasse a leitura. E na sequência a gente, vamos estar ouvindo um louvor e depois vamos entrar aqui na ministração propriamente dito desse texto. Amém? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Paulo diz assim para Tito: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam eles moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que elas tenham conduta reverente, não sejam caluniadores, nem escravizadas pelo vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os, para que em todas as coisas sejam moderados, não é? Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino, mestre na integridade, na reverência, na linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem,
mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas ações, de boas obras. Ensina estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Vamos então ouvir um louvor, uma adoração, e na sequência a gente volta com o ensino da palavra, com aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. Os astros no céu e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros no céu e o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho
outra vez e de novo eu vou exaltar, eu vou teu nome honrar, e a adoração que flui daqui chegará até a ti. Nós, Senhor, nos rendemos aqui à tua presença, santa presença, santa presença, Senhor. Amém? Conforme nós vimos na semana passada, no capítulo 1, Paulo, ele deu início à sua carta aqui com várias admoestações, às quais Tito deveria prestar atenção para cumprir o seu ministério. Paulo, ele exorta Tito que ele deveria proclamar a palavra de Deus, não é? Que Tito pregasse a palavra, proclamasse a palavra, anunciasse a palavra. Nos versos 1 a 5, ele exorta Tito a isso, né? Que Tito deve proclamar a palavra, do capítulo 1. No capítulo 1, versículos 5 a 9, a ordem de Paulo para Tito, pelo facto de Paulo, conforme nós mencionamos na semana passada, né? Paulo, ele teve que deixar Tito às pressas em Creta, não é? Não deu tempo de passar instruções, por isso Paulo agora, ele vai instruir Tito como ele deve organizar a igreja, não é? Como ele deve ordenar as coisas na casa de Deus, né? E essas instruções foram preciosíssimas para as nossas vidas. E depois, nos versos finais do capítulo 1, só dando aquela recapitulada com você, o texto vai dizer, Paulo aqui, ele vai instruir, exortar a Tito que Tito deveria refutar os falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres haviam entrado na igreja de Creta, não é? Ensinando que os crentes, para serem salvos, eles não deveriam apenas, não bastava apenas aceitar Jesus, né, obedecer aos ensinamentos de Cristo, mas eles também tinham que cumprir as ordenações do judaísmo, fazendo aí uma mescla de judaísmo com o cristianismo, não é? Essas pessoas traziam confusão à mente dos crentes e Tito deveria refutar, né, esses falsos ensinadores. Agora, se no capítulo 2, Paulo, ele começa nos falando aqui no verso 1, coloca o verso 1 para mim, por favor. Paulo, ele começa dizendo o seguinte, olha, mas você, né, isso linka ao versículo, o último verso do capítulo 1, mas você, a última parte do capítulo 1, Paulo exorta Tito a combater, né, os falsos ensinadores. Agora, Tito não deveria passar o tempo inteiro combatendo heresias, não é? Tito não, se ele passasse o tempo inteiro refutando os falsos mestres, ele teria negligenciado outros assuntos. Então, por isso tem esse mais aqui. Mas você faça o quê? Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Porque, irmão, a resposta mais poderosa diante de ensinamentos falsos é o ensinamento verdadeiro, é a instrução verdadeira, é quando o ministro de Deus, o pastor, ele se ocupa do verdadeiro ensino, e é isso que Paulo está falando aqui. Quanto a você, olha, não passa o tempo inteiro combatendo esses falsos mestres, né? Ensine a palavra para o povo, porque um povo bem ensinado, um povo bem instruído, um povo que tem um conhecimento profundo das verdades doutrinárias das Escrituras, esse povo dificilmente vai cair nas lábias de falsos ensinadores, não é? Dificilmente eles terão força para refutar todas essas coisas. É muito importante, irmãos, que o pastor tenha um ministério equilibrado. O homem de Deus, né, a mulher de Deus, que exerce liderança na casa de Deus, é importante que tenhamos equilíbrio,
não é? E esse equilíbrio vem de quê? Né? O pastor deve ensinar, deve exortar os santos e deve também refutar, não é, os falsos ensinadores, aqueles que se opõem à verdade. Então, observe bem, qual deve ser o papel do pastor na igreja? Não é só refutar os falsos mestres, não é? Ele deve ensinar o povo, exortar o povo, instruir a igreja, não é? E também, claro, refutar os falsos ensinamentos. Nós vivemos em um tempo onde tem se multiplicado, né? O mundo que nós estamos vivendo se tornou um terreno fértil para o surgimento de doutrinas falsas no meio da igreja, né? Muitos por interesse próprio, conforme nós estudamos na carta de Paulo, tanto na primeira como na segunda, as pessoas por interesse próprio têm subjugado os seus semelhantes com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o evangelho é simples. O evangelho de Deus, ele não é complexo. Ele é muito simples, né? O evangelho, ele consiste basicamente naquilo que Paulo fala, que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Observe, qual deve ser a pregação do pastor? Qual deve ser o evangelho que devemos levar às pessoas? Né? É o evangelho da justificação pela fé e da salvação pela graça de Deus. Não é? Jesus morreu para que você pudesse ser redimido dos seus pecados, ou seja, a partir do momento em que você entrega a sua vida para Deus, os seus pecados foram anulados, foram cancelados. Não é? E você passa a viver uma nova vida para Deus. Você agora é justificado diante do Senhor. E a justificação é um ato declarativo de Deus, onde Deus, por meio da sua fé no sacrifício de Cristo, Ele declara você inocente na presença dEle. Ele, como juiz, ainda que tudo é contra você, todas as acusações é contra você, mas Ele é aquele que, aleluia, por meio da sua fé no sacrifício de Jesus, Ele traz a você uma nova condição, não é? Então a justificação é um ato declarativo de Deus, aonde Deus declara o pecador inocente através da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, conforme está em Romanos 3:24 e Romanos 5:1. Não é? Justificado, pois, pela graça de Deus, nós temos paz com Ele. Não é? Então, a justificação é algo que eu não posso operar em mim mesmo. Ninguém pode declarar-se a si mesmo justo. Não é? Nenhum réu chega no tribunal e diz, olha, pelas leis e pela autoridade que está sobre mim, eu me declaro inocente. Isso não existe. Quem declara um réu inocente é o juiz, é o tribunal. Não é? Agora, a diferença do tribunal deste mundo para o de Deus é que no tribunal deste mundo, os homens justificam o justo. No tribunal de Deus, Deus justifica o pecador, o injusto, aquele que não merecia nada, mas através da fé verdadeira em Jesus Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados. Então, observe bem que o evangelho é algo simples, mas as pessoas querem trazer complexidade ao evangelho. E a custa de quê? A custa de subjugar pessoas. Conforme Paulo fala em Colossenses 2. Não toque nisso, não mexa naquilo. Né? Eu ouço pessoas dizendo, não, na minha igreja nós somos regidos por aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Isso está errado, irmãos. Né? A vida cristã não é um fardo, a vida cristã não é uma imposição. Né? Para mim, a vida cristã, ela se baseia em duas coisas, naquilo que eu amo fazer e naquilo que eu detesto fazer. O que eu amo fazer? Eu amo servir a Deus, eu amo estar na casa de Deus, eu amo pertencer a Deus. Para mim é uma honra poder servi-lo. É um prazer estar na presença do Senhor, é um prazer orar, é um prazer ler a Bíblia. Eu amo essas coisas. Então, para mim a vida cristã consiste dessas coisas, naquilo que eu amo fazer e aquilo que eu detesto fazer. Né? O pecado não significa nada para mim.
Eu não tenho prazer no pecado. Eu não tenho alegria em praticar atos contra Deus. Não é do meu feitio, do meu caráter, desse caráter da nova criação. Não é? Antigamente, quando nós nos convertemos, quando nós, no começo da minha fé, lá mais de 40 anos atrás, eu ouvia as pessoas dizer, não, esse negócio de ser crente, isso é um jugo. É como se você fosse confinado a um estado de pária, né? A um estado de alguém que agora tem que se isolar de tudo, dos prazeres deste mundo. Não, senhores. Não, senhores. A nossa natureza foi mudada através da fé em Jesus Cristo. Hoje o seu prazer é a lei do Senhor. E na sua lei, conforme diz o salmista, você medita de dia e de noite. Aleluia. A sua alegria é estar na presença de Deus. Não é isso que o salmista diz? A nossa alegria, o nosso prazer é bendizer ao Senhor. O salmista vai dizer, deleita-te também no Senhor. Irmão, a palavra deleitar é algo tão glorioso e tão maravilhoso que nós não conseguimos, não é, definir esse deleite, esse prazer de servir a Deus, não é? Daí você pode dizer, pastor, então, como crentes, nós não devemos estar tristes. Muitos crentes, às vezes, salvos, não é? Ainda mesmo assim tem momentos de tristeza, mas o correto é você se deleitar em Deus, ou você ter prazer em Deus, mesmo quando tudo vai mal na sua vida, mesmo quando todos os problemas estão aí. Então, essa alegria de servir a Deus tem que estar em nós. Se você é uma nova criatura em Deus, se você é um regenerado, né, alguém que nasceu de novo através do instrumento, né, usado pelo Espírito, que é a palavra de Deus, o Espírito aplicou a palavra à sua vida e você foi mudado, você foi transformado. Aleluia! Então, através dessa mudança operada pelo Espírito em nós recebemos uma nova vida, irmãos. Você acha que é um sacrifício para um crente nascido de novo evitar o pecado ou deixar de praticar aquilo que aborrece Deus? Não é um prazer, é uma alegria. Aleluia. Paulo vai dizer que nós não temos prazer, no capítulo 6, ele vai dizer, não temos nenhum prazer no pecado, não há alegria em nós em praticar o que é errado, em entristecer Deus com as nossas práticas, não, senhores. Né? Não é sacrifício nenhum para uma pomba ver um ave de rapina comendo carniça e ela passar de lado e não comer aquilo, porque a pomba é um animal limpo, ela não tem prazer na carniça, ela não tem prazer em carne podre, ela tem prazer em outras coisas, a comida dela é outra, não é? Então, a nossa nova natureza, ela opera em nós algo extraordinário. Não é uma obrigação, não é um peso estar na presença de Deus. É um prazer, é uma alegria, não é? E isso é maravilhoso. Então, nesse capítulo aqui, Paulo, ele traz aqui, ele analisa 3 grupos diferentes na igreja. E ele exorta Tito a lembrá-los das suas obrigações diante do Senhor, não é? Daquilo que como eles devem viver neste mundo. Ó, queridos, eu sei que nós precisamos de instrução, mas o crente nascido de novo, ele não se inclina para essas coisas. A Bíblia diz que o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz, não é? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é? Quando nós praticamos coisas erradas, nós nos tornamos inimigos de Deus. Não é? Então, a alegria do cristão é estar na presença de Deus, é servi-lo, é deixá-lo pecado. Então, aqui ele fala de 3 grupos. Primeiramente, os anciãos. Não é? Ele vai exortar a Tito, como Tito deve, do verso 1 ao verso 3, tratar os anciãos da igreja. Coloca o verso 2 para mim. O verso 2 diz assim, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. 3. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente,
não sejam caluniadores, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestra do bem. Então, olhe bem, o que nós vemos aqui é que provavelmente na igreja de Creta, como ela tinha sido fundada há bastante tempo, nós não sabemos quem fundou a igreja em Creta, talvez possa ter sido daquele grupo que estava ali no dia de Pentecostes, no capítulo 2, lá vai falar sobre os cretenses, não é? Os cidadãos de Creta, judeus de Creta, que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, quando o Senhor, o Espírito de Deus desceu e Pedro pregou aquela mensagem poderosa. O que sabemos é que nesse tempo aqui, já havia anciãos na igreja de Creta, e Tito tinha que saber como lidar com esses anciãos, não é? Os anciãos na igreja, eles são bênção, irmãos, eles são bênção. E é maravilhoso nós termos pessoas com experiência na caminhada cristã dentro da igreja, né? Os anciãos, eles são verdadeiramente um privilégio. A igreja que tem anciãos é uma igreja privilegiada, não é? Pelas suas experiências, pela longa vida e longa caminhada com Deus, é bom termos as pessoas idosas conosco na igreja, né? Hoje eu vejo igrejas que são formatadas para jovens. São igrejas a moda Reoboão, né? É a congregação de Reoboão, onde os idosos não têm palavra. É triste isso, é algo muito lamentável que uma igreja ela deixa de valorizar os idosos dentro dela. Então, Paulo aqui, ele dá uma instrução para Tito, porque na igreja de Creta havia ali anciãos. E como Tito deveria tratar, conversar com esses homens e falar com eles. Agora, como que esses anciãos deveriam ser? Primeiramente, eles tinham que ser sóbrios, ou seja, vigilantes. Tinham que ser sérios, né? Fácil de respeitar, prudentes. Eles tinham que ter domínio próprio, né? Saudáveis na fé. A saúde espiritual é mais importante do que a saúde física. Então, esses homens idosos, eles tinham que ter uma vida casta, uma vida santa na presença de Deus. Eu vejo muitos anciãos hoje, pessoas, até pastores, que depois de um tempo caminhando com Deus, acham que já não precisam mais de viver uma vida de vigilância, às vezes falam bobagem, às vezes não são prudentes, às vezes são mau exemplo para os mais novos, não é? Mas Paulo está dizendo aqui para Tito que esses homens anciãos, eles deveriam ser exemplo, não é? No amor, na paciência, em todas as coisas, não é? Eles deveriam ser exemplo para os mais novos. É muito difícil hoje para os cristãos mais antigos terem paciência com os jovens e vice-versa. Da mesma maneira que eu disse aqui, que é incorreto e não é bom que a igreja trate com desdém os seus idosos, da mesma maneira, os idosos devem também serem pessoas que tenham paciência com essa geração mais jovem, porque eles estão passando e esses jovens estão chegando. Nós já estamos à frente, não é? Eu não me considero ainda um ancião, estou quase lá, mas não me considero ainda, mas nós estamos andando para isso, nós estamos caminhando para isso. Então, devemos ter um coração diferenciado, para também aceitar as mudanças, para estar atento àquilo que está acontecendo no mundo, porque os tempos eles vão se renovando, não é? E há muitas coisas que muitas vezes não é do meu tempo e que às vezes eu acho estranho, mas eu preciso ter paciência, porque os mais jovens são atraídos a essas coisas, não é? E eles são a igreja do amanhã. Então, os crentes idosos também, os pastores, principalmente aqueles que têm mais tempo, não é, na fé, devem ter paciência com os mais jovens, com aqueles que estão chegando agora, instruindo-os, muitas vezes tolerando erros infantis que acontecem, não é? Eu vejo mesmo pastores, depois de alguns anos trabalhando, cometendo erros por falta de maturidade. Mas olha, vamos ter paciência, vamos trabalhar com essa geração mais nova e dar a eles a oportunidade de marcar e de fazer a diferença nesse tempo. As mulheres idosas, né,
elas deveriam ser reverentes em seu comportamento, não deveriam ser fofoqueiras, não é? Isso tem muitas irmãs aí, algumas beatas de igreja, que vivem policiando a vida dos outros para estar falando mal, não é? E bêbadas, aqui, não é? O texto vai dizer, não escravizada ao vinho, não é? Era muito comum que as mulheres também se entregassem à bebida naquele tempo. E Paulo está falando disso. Agora, trazendo e traduzindo isso para o nosso tempo, fala de sobriedade, fala de compreensão, fala de entendimento, de maturidade, que as mulheres mais velhas devem ter, né? Elas têm uma oportunidade maravilhosa de ensinar as mulheres mais jovens como se portar, né? Como deve conduzir os seus lares, né? É possível que Paulo, quando ele cita as mulheres mais velhas, que ele tivesse em mente algumas das viúvas que apoiavam as igrejas e que deveriam, que tinham a oportunidade de ministrar aquelas mulheres mais jovens. Eram irmãs da igreja que tinham essa responsabilidade. Hoje eu vejo, irmãos, muitas mulheres que já têm experiência, já têm um certo tempo de caminhada, que muitas vezes estão aconselhando mal as mulheres mais jovens, não é? São péssimos exemplos para as mulheres mais jovens. Então, Paulo exorta Tito que ele deve instruir essas mulheres. Também fala aqui no verso 4 a 8, Paulo vai falar para os jovens, a fim de instruir os jovens, as jovens recém-casadas, a amar os seus maridos, amar os seus filhos. Versículo 5, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. 6, do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. É próprio da natureza de um jovem ser inconsequente muitas vezes, não é? Não pensar muito. Eles têm sangue na guerra, o coração muito perto da boca, fala muito rápido, age muito rápido, não é? E Paulo aqui exorta Tito a falar com os jovens que eles devem ser moderados, não é? Verso 7, seja você mesmo um exemplo, olha que coisa linda, né? Você pastor, você líder de jovem, você líder na igreja, você deve ser um exemplo de boas obras para esses jovens que estão olhando para nós, né? Quando você for ensinar, você deve mostrar integridade, reverência. Eu vejo hoje aqueles que lideram jovens vão falar das coisas do Senhor com irreverência, né? Com irreverência. Hoje há falta de reverência na casa de Deus. Como é que eu vou ensinar a palavra do Senhor, ensinar os mais jovens a serem pessoas respeitáveis, a serem pessoas que honram a palavra de Deus, que honram o ensino da Bíblia, com brincadeirinhas e com... Irmão, por favor, nós estamos ensinando a palavra de Deus, deixa as brincadeiras para o lugar correto. As brincadeiras, elas têm o lugar. E o lugar das brincadeiras é lá num retiro, é lá num encontro de jovens, naquele momento de lazer, aí é lugar das brincadeiras, naquela roda de amigos, talvez uma brincadeira saudável, mas no púlpito da igreja, não. Nós precisamos ser sérios quando aplicamos a palavra de Deus, reverente, nós não estamos diante de palavra de homem, nós estamos diante de palavra de Deus. Eu exorto aos líderes de jovens e adolescentes que sejam sérios, que sejam íntegros no ensino, que não ensine bobagem, que não dilua a verdade de Deus, mas que ensine toda a verdade de Deus. Ensine e seja reverente naquilo que você está ensinando. As pessoas têm que olhar para você e ver seriedade naquilo que você está passando, ver Deus na sua vida, ver o Senhor naquilo que você está ensinando. Os jovens vão olhar para você, não é? Então, veja bem, no verso de número 4 e 5, ele fala a respeito das moças, das mulheres mais jovens. Eu quero dar uma palhinha aqui sobre isso também, porque isso é muito importante. Paulo fala primeiro das mulheres jovens, incentivando as mulheres mais jovens a prestar atenção nas pessoas mais idosas e aprenderem com as mães, né, com as avós, aprenderem com as mulheres mais idosas como serem boas esposas e mães.
Nós precisamos de modelo, de protótipo, de mulher de Deus na casa de Deus, para que essas mulheres mais novas que estão chegando, elas possam aprender com as mulheres mais idosas. Aqui temos uma descrição do que Deus espera de uma jovem esposa cristã. O que Deus espera de uma mulher, de uma jovem esposa cristã? Hoje nós vivemos num mundo pós-moderno, onde se fala muito sobre direito de igualdade. A Bíblia não é um livro velho, a Bíblia é um livro atual. E quando nós mudamos os marcos, mesmo que seja conveniente e aceitável para a sociedade, isso pode trazer prejuízo para o matrimônio, prejuízo para a família, não é? Então, as instruções aqui é que a mulher mais jovem, elas devem ser prudentes, adotar uma atitude séria com relação ao casamento e o lar. Hoje eu vejo mulheres casadas, mulheres jovens, e às vezes nem muito jovens, com seus 30 e tal, 40 anos, que deveriam se portar como mulheres casadas, agindo como se fossem solteiras ainda, não é? Com liberdade, dando liberdade a outras pessoas, principalmente o sexo oposto. Querida, você casou, você tem um marido, você tem um lar. Se você quisesse viver uma vida assim tranquila, né, sair a hora que quer, fazer o que quer e agir como quer, você não deveria ter casado, deveria ter ficado solteira, não é? Uma vez que você casou, você precisa se portar como mulher casada. E mulher casada é diferente de mulher solteira. Ela tem que se portar de uma forma diferente. Nenhuma jovem que não queira ser uma esposa e mãe, não deveria se casar. Se você não quer ser mãe, se você não quer agir como esposa, então não casa. Fica solteira, né? Mantenha a sua vida reta diante de Deus e viva a sua vida. Toca o barco. O lar, irmãos, a família, escute bem, irmãs, vocês mulheres casadas mais jovens, o lar não é um playground, não é um lugar de brincadeira, você não está brincando de ser esposa e mãe. É um privilégio ser esposa e mãe, mas é uma responsabilidade, né? O amor é vital em um lar feliz, tem que haver amor. E é por isso que Paulo lembra essas mulheres o seu dever de estar ao lado dos seus maridos e amar os seus maridos, conforme está em Efésios 5, 22 e 23. Não é? A esposa cristã deve ter cuidado com a sua conduta. Não deve se conduzir como uma mulher solteira, tranquila, à vontade, não é? Ainda que não deveria ser assim na casa de Deus, mas você casou, você tem uma família agora, não é? A mulher casada, ela deve ser discreta, deve ser casta, deve procurar viver uma vida de santidade ao lado do seu esposo, apoiando ele no seu ministério, na sua condução, na condução da família. Se o seu marido é um pastor, esteja do lado dele, apoiando ele, é para isso que Deus te chamou. Deus colocou você ao lado desse homem para você o apoiar, não para você o dominar ou controlar a vida dele. Você é esposa, você é ajudadora, você não é líder da família. A família é conduzida, segundo os padrões bíblicos, pelo cabeça da família, que é o homem. E nós devemos nos portar assim, não é? O verso 5 diz que a mulher deve cuidar da casa. Significa literalmente, a mulher deve cuidar do seu lar, cuidar da sua família, ser dona de casa. Literalmente isso. Agora, eu não escrevi Bíblia, eu não inventei a Bíblia. É o que está na Bíblia, não é? Ela deve ser fiel ao seu lar e não colocar os interesses de outras pessoas acima do marido e filhos. Eu estou fazendo a obra de Deus, pastor, também faça a obra de Deus, por isso eu não tenho tempo para cuidar da minha casa e dos meus filhos. Espera aí. A obra de Deus na sua vida tem que estar em terceiro lugar. Primeiro Deus, depois a sua casa, o seu marido e seus filhos. Depois a obra de Deus. Depois a obra de Deus. Entendeu? Para que você fazendo isso, a palavra de Deus não seja blasfemada. Hoje o mundo aí fora está blasfemando da palavra de Deus. Ao olhar para a condição de família de muitos pastores hoje. Não é? Eu sei que é complexo, mas isso é Bíblia. Na sociedade em que vivemos, onde exige-se direitos iguais,
mas a palavra de Deus nos ensina qual deve ser o papel da mulher e qual deve ser o papel do homem dentro da família, não é? É trágico quando um lar cristão dá mau testemunho, irmãos, de Cristo, por conta de esposas desobedientes e de maridos que também não tomam posição, de maridos que não são homens da sua casa, que não se portam como tal. Você, marido, foi colocado sobre você a responsabilidade, você é o cabeça da sua casa. As decisões, elas são suas, você que tem que tomá-las. Você vai ouvir a sua esposa, você vai conversar com ela, vai estar junto com ela ali, compartilhando as coisas, mas a decisão é sua, e você foi feito e forjado para aguentar os embates de uma decisão mal tomadas e os louros das decisões bem tomadas. A sua esposa, ela tem que ser preservada disso, ela tem que estar do seu lado. E você deve preservá-la disso aí. Você é homem, você foi criado para isso. Você foi forjado para enfrentar. Haja como homem, haja como chefe da sua casa, como pastor da sua família. Não delegue aquilo que é sua obrigação, não terceirize. Faça o seu trabalho de homem de Deus. E você, mulher, faça o seu trabalho de mulher de Deus. Eu não estou aqui com isso dizendo que o homem não pode ajudar a mulher no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, ajudar a lavar uma louça, ajudar a fazer algum serviço de casa. Não é isso que eu estou dizendo. O homem deve sim fazer. Eu faço da minha casa, eu ajudo a minha esposa. Aquilo que eu sei fazer e posso fazer, eu faço para ajudá-la. Agora, o cabeça da minha casa sou eu. E a minha esposa está ao meu lado. Ela me apoia, o nosso ministério é junto, né, como deve ser de todos nós, mas devemos tomar cuidado para não fugirmos daquilo que é a nossa responsabilidade. Porque inversão de papéis dentro da família, principalmente da família pastoral, isso causa confusão na igreja. E Deus não pode abençoar. Porque quebramos princípio. Deus estabeleceu esse princípio, não foi homens. Não foram os homens, para o bem-estar da família, Deus estabeleceu esse princípio, e nós devemos governar-nos de acordo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, instrui a igreja, ensine eles como eles devem viver, ensine os velhos, ensine as mulheres mais velhas, ensine as mulheres mais jovens, ensine os jovens, instrua-os como eles devem proceder. Aleluia. E aí, isso é a palavra de Deus, irmãos. No verso 8, ele exorta a Tito a que tome cuidado com o seu discurso, para que o inimigo não encontre nada para criticar, né? Que a sua linguagem seja sadia, Tito, seja irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. O inimigo pode falar o que quiser, mas será invencionice deles. Como Tobias e Sambalá, como Herodes, como Caifás e Anás em relação a Jesus, como o Sinédrio em relação a Estevão. Que eles falem, mas que eles falem mentira ao seu respeito. Aleluia. Que eles não tenham ocasião para maldizer com propriedade. Em nome de Jesus. O terceiro grupo que temos aqui é o grupo dos servos. Nós encontramos esse grupo em 1 Timóteo, encontramos também em Efésios e Colossenses. Paulo, ele sentia um interesse especial pelos servos. Na época de Paulo, era comum haverem escravos. Quando uma nação dominava a outra nação, subjugava o povo daquela terra e os tornava escravos, servos. Deus nunca compactou com isso. Isso sempre foi atitude dos homens. Deus nunca compactuou com a dominação de homens sobre homens. Deus nunca ordenou que assim fosse. Mas uma vez que o mundo vivia dentro disso, Paulo instrui eles aqui, que eles devem ter uma atitude diferente. Quanto aos servos, que sejam o quê? Em tudo obedientes aos seus senhores. Se nós trouxermos para os nossos dias, nós falamos a respeito de patrões e empregados aqui. Como é que o empregado deve agir? Você, quando assina um contrato com uma empresa, lá tem as cláusulas. Lá tem os seus direitos e os seus deveres, as suas obrigações.
Então, aquilo que é acordado não custa caro. Aquilo que é combinado não é difícil, porque se você aceitou o contrato para trabalhar nas condições que você aceitou na sua empresa, você tem que cumprir a sua parte. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós, no tempo onde praticamente não há escravidão, né? A escravidão praticamente não existe. Existe em alguns países ainda, mas de uma forma assim, nos nossos países ocidentais principalmente, não temos muito isso, pelo menos legalizado, pelo menos que se saiba, não é? Mas, então, Paulo diz aqui, olha, você quando vai trabalhar para uma empresa, há um contrato, e você assinou o contrato. E nesse contrato que você assinou, ou que você deu a sua palavra, você tem que obedecer aquilo que está ali, são regras estabelecidas, sejam obedientes ao seu Senhor. Quer dizer, se você prometeu que você vai ter uma carga de trabalho, que você vai cumprir a sua obrigação com horário, chegada e saída, então cumpra isso, não é? Seja obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Quando nós precisamos muitas vezes de um trabalho, nós aceitamos tudo. Depois que estamos dentro da situação, achamos aquilo pesado demais. E começamos a mandar a boca, não é? Para o patrão, para esse, para aquele. Então, é isso que Paulo diz, não sejam respondões, não é? Respondões aqui é a mesma palavra usada, a palavra grega usada no capítulo 1, versículo 9. Aqueles que contradizem, não é? Aqueles que vão contradizer, aqueles que vão dar uma palavra contrária. O verso 9 diz, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Verso 10, nem furtem. Irmãos, infelizmente, nós vivemos num tempo onde há empregados que desviam coisas dos seus patrões, e até empregados crentes. Paulo está dizendo para Tito, ensine o servo aí que não furtem. Era muito comum naquele tempo que os senhores deixavam tudo na mão dos seus servos. E os servos muitas vezes tinham liberdade para manusear os bens de seu senhor, não é? E por conta disso, facilitava também o desvio de algumas coisas. Então não faça isso, né? Mas dê prova de toda a fidelidade, seja fiel, irmão, a fim de que em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Isso é maravilhoso. Versículo 11. Porque a graça de Deus, agora nós vamos, Paulo, ele vai falar a respeito de algo maravilhoso aqui, que é a graça do Senhor, a manifestação da graça do Senhor em nossas vidas, né? Isso é maravilhoso. Então, a graça de Deus se manifestou fazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens, né? O verso 11 aí, ele muda completamente. Nós temos aqui os 3 tempos, não é? Da vida cristã, no verso 11 e no verso 12. Primeiro, no verso 12 nós temos o passado. No verso 11, por favor, volta ao verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, está referindo-se ao passado, né? Se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus já se manifestou, esse é o nosso passado. Então, nós não precisamos mais hoje de nenhum tipo de sacrifício pelo pecado, porque a graça de Deus, ela já se manifestou, já aconteceu. Aquilo que Deus tinha que fazer para que você pudesse ser salvo e perdoado, Ele já fez. Eu fico muito triste com muitos cristãos que hoje estão salvos, amanhã estão condenados, hoje estão justificados, amanhã não estão, hoje são justificados, amanhã estão debaixo de condenação. Queridos, a Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 1 de Romanos, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus já se manifestou. Manifestou fazendo o quê? Trazendo a salvação a todos os homens. A salvação que Deus oferece não é para um grupo de privilegiados. Não é para um grupo em que Deus olhou, esse é salvo, aquele é perdido, esse é salvo, aquele é perdido, esse é o grupo dos salvos, aqueles não têm chance nenhuma. Não. O texto vai dizer, a graça de Deus se manifestou, trazendo o quê? Salvação a todos os homens, a todos os homens, todas as pessoas que aceitarem a graça.
que crerem no sacrifício de Jesus, não é? O verso 12 fala do nosso presente, né? O que a graça faz conosco hoje? Ela nos educa. O texto vai dizer, ensinando-os, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aleluia! Então, o que a graça faz conosco hoje? No passado, a graça manifestou trazendo salvação. Isso é fato. Ninguém pode mudar isso. Todo homem que se aproxima de Deus e crê no sacrifício de Jesus é salvo. É salvo não porque ele faz alguma coisa. É salvo não porque você pratica boas obras. É salvo não porque você mereceu aquilo. É salvo não porque você é melhor que os outros. É salvo porque é graça, é favor merecido. É favor que você não merecia e que Deus te concedeu. Aleluia. Agora, essa graça manifestada, ela traz o quê? Ela nos educa, né? Ela nos educa para que você possa negar a impiedade, negar as paixões humanas e viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, essa graça que manifestou e que trouxe vida nova para nós e que trouxe uma nova experiência com Deus, ela vai nos educar a partir de então. Ela está trabalhando em nós, ela está agindo em nós, nos educando. Para quê? Para que neguemos as paixões carnais. Então, o crente, quando não peca, não é porque ele não é livre para pecar. O crente não peca porque ele decidiu não pecar, ele descobriu algo melhor do que o pecado. Ele descobriu algo melhor do que andar na contramão de Deus. Ele descobriu que servir a Deus é algo maravilhoso, não é? É algo que traz prazer. Então você vai viver neste mundo de que maneira? Como homem de Deus, de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma piedosa. Aleluia. E o futuro, verso 13, né? Vai dizer, aguardando o quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, a graça de Deus não apenas nos redime, mas também nos reforma e nos recompensa. A graça de Deus nos redime no passado, não é? Uma vez que você aceitou Cristo, a graça de Deus manifestou e trouxe salvação à sua vida. Você hoje não vive uma vida mais para o mundo, você vive agora uma vida para Deus. Amém? Ela também nos educa no processo da caminhada cristã, isso chama santificação, não é? Isso chama santificação. Deus vai trabalhando as nossas vidas e nos conduzindo, e nos ensinando, nos reformando, mudando aquilo de mal que está em nós, e também ela nos dá uma recompensa. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Ensinando-nos, no versículo 12, é a palavra grega que indica preparação ou disciplina. Somos disciplinados pela graça. Somos, aleluia, guiados pela graça, instruídos pela graça. Os crentes que entendem sinceramente a graça de Deus não querem viver em pecado. Se você entender a graça de Deus, o pecado não tem valor para você, querido. Aleluia. Oh, glória a Deus, você não tem inveja de quem está no pecado. Não é? Você não deseja a comida dos porcos. Para você não é um sacrifício passar ao lado de uma pocilga e ver os porcos comendo e dizer, olha, que dificuldade, eu não estou resistindo, a minha vontade é comer o que esses porcos estão comendo. Não, você simplesmente passa e não é sacrifício para você, antes pelo contrário, você quer distância daquilo. O crente regenerado pela graça de Deus, ele ao olhar para o pecado, ele não tem prazer no pecado, ele não tem alegria no pecado. Se há algum prazer em você pelo pecado, e você tem que estar amordaçando a sua carne todo dia, é porque você não nasceu de novo, porque quando você nasce de novo, o seu prazer está na lei do Senhor, está na lei do Senhor, como o homem justo ali do capítulo 1 de Salmo, do Salmo 1, não é? Amém? Aleluia, nós vamos viver neste mundo, vidas sérias, vidas limpas, vidas consagradas a Deus. Não há maior incentivo para a vida cristã do que a volta de Jesus, irmão. Que coisa maravilhosa, Jesus está voltando, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, para nos levar para o céu, né? O verso 13 diz, aguardando a bem-aventurada, a feliz esperança e manifestação da glória de Deus.
do nosso grande Deus, aleluia. A glória de Deus habita aqui. Quando Jesus estava aqui neste mundo, a glória de Deus estava sobre ele. Hoje, aleluia, quando Jesus voltou para os céus, conforme está em Atos 1:9, não é? A sua glória habita no crente, conforme está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quando Cristo voltar, nós veremos a sua glória e participaremos dela, conforme está em João 17, 22 a 24. Paulo fala de Cristo em vós. Em Colossenses 1:27, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Jesus se entregou por nós, queridos. Ele deu a sua vida por nós. O mínimo que podemos fazer é nos render a Ele e viver até que Ele venha, de uma maneira que honre e glorifique o nome dEle aqui nesse mundo. O nosso tempo terminou, mas eu gostaria de dar de pelo menos mais 5 minutinhos da sua paciência, para eu terminar de colocar isso aqui, porque isso é forte demais. Podemos ler até o final do capítulo, por favor, verso 14 e 15. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Verso 15. Ensine essas coisas, também exorte e repreende com toda a autoridade. Ninguém despreze você, oh glória a Deus. Redimir aqui, irmãos, significa resgatar da escravidão por meio de compra. Deus nos comprou por meio do sangue de Jesus. Nós somos comprados, irmãos. Aleluia. Nós somos povo peculiar de Deus, povo exclusivo de Deus. Se é pouco para você, aleluia. Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Aleluia. Conforme está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, e 1 Pedro 2:9. Nós somos povo seu. Aleluia. Isso não significa qualquer um. Não, mas um povo comprado por Cristo para ser possuído pelo Espírito de Deus, como possessão de Deus. Somos um povo adquirido, gente. Somos um povo purificado, somos um povo professo, somos um povo zeloso de boas ações, de boas obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existem, irmãos, 2 polos na vida cristã. E eu queria observar isso com você. Está no verso 14 e no verso 13. Esses 2 polos da vida cristã. O primeiro polo da vida cristã está no verso 14. Né? E o verso 14 aqui nos chama a nossa atenção para olharmos para a cruz de Cristo. Esse é um ponto. Né? Olhar para trás, olhar para a cruz de Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse é um polo. O outro polo, aleluia, está no verso 13, né, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. Olha bem para onde dos dois lados que o cristão deve olhar. Primeiro para trás, para o sacrifício de Jesus e gloriar-se na cruz de Cristo. Depois olhar para frente, aleluia, aguardando a vinda de Cristo. Esses 2 polos nos ajudam a permanecer firmes em nossa caminhada cristã. Quando você pensar em vacilar, olhe para a cruz de Cristo e olhe para a promessa da sua vinda. Que coisa linda, aleluia. Olha, gente, se o olhar do cristão estiver nesses 2 polos, ele vai caminhar bem. Olhar para aquilo que Cristo fez por nós e olhar para a sua promessa, a promessa da sua vinda, aleluia. Esses temas aparecem na descrição de Paulo da ceia do Senhor, lá no capítulo 11, no capítulo 11, a partir do verso 23 de 1 Coríntios, onde somos instruídos o quê? A lembrar da sua morte, olhar para trás, até que ele venha, olhar para frente. Queridos, é isso que nos mantém na caminhada. É esse olhar para a cruz de Cristo e ver o que Ele fez por nós e animarmos. E por outro lado, olhar para as suas promessas. Oh glória, Ele vai voltar. Eu estou sofrendo, as lutas são grandes, os problemas são muitos.
Eu tenho enfrentado dificuldade, às vezes menosprezo, desprezo de pessoas. Mas um dia Cristo vai voltar. Um dia Cristo voltará. E Ele nos levará para estar para sempre com Ele. Oh, bendita esperança. É isso que mantém o crente de pé, queridos. E Paulo encerra, versículo 15, com estas palavras: ensine estas coisas. Obreiro, pastor, ministro de Deus, líder de departamento, professor de escola bíblica, essa é a minha palavra para você. Ensine estas coisas. Que coisas? Tudo que ele falou anteriormente. Exorte e repreenda com toda a autoridade. Querido e querida, quando você assumiu essa posição em que você está nela, foi colocado sobre você uma autoridade. Essa autoridade foi dada aos homens, homens de Deus, mas ela veio de Deus. Ela veio de Deus. Jesus um dia ele virou para os seus discípulos e disse: olha, eu dou poder a vocês, eu dou autoridade a vocês, e aquilo que vocês ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Esse poder saiu de Jesus para os apóstolos e chegou até nós. E um dia, um homem de Deus, ele colocou as suas mãos sobre você. Foi há mais de 30 anos atrás. E eu me lembro como hoje, quando pastores e homens de Deus colocaram as mãos sobre mim, colocando sobre minha autoridade ministerial. A partir daquele momento, aleluia, eu passei a exercer o ministério na autoridade que estava sobre a minha vida. E hoje, quando você exorta, quando você repreende, quando você ensina a igreja, tu tens que usar desta autoridade que está sobre você. Que um dia um homem de Deus, ao pôr as mãos sobre você, separou você para o santo ministério, ele colocou essa autoridade sobre a sua vida, essa autoridade que veio de Jesus Cristo e chegou a nós, agora está sobre você. Exorte, repreenda, ensine com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Como é triste hoje ver crentes desprezando a sua liderança. Mas se você é um líder firme e que tem autoridade para exercer o ministério, os desprezos que possam vir até você, todos vão ser desviados para a cruz de Cristo. Nada te apegará, como diz o salmista. Nada se me apegará. O salmista no Salmo 101 ele diz, não é? Nada se me apegará. Que Deus abençoe você, meu querido. A minha oração é que você seja cheio da autoridade de Deus. Que o Espírito do Senhor venha sobre você e te capacite para fazer, aleluia, para exercer o ministério santo que Deus colocou sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graça pela vida desses meus irmãos, dos pastores e líderes deste ministério. Aqueles, ó Deus, que nos acompanharam em direto e aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles, Deus. Eu peço ao Senhor que dê a esse pastor, a esse líder, autoridade para exercer o ministério nas suas igrejas. Que a unção do Senhor esteja sobre eles, que eles entendam a importância e o valor do chamado que chegou à vida deles por meio, ó Deus eterno, do Teu Espírito Santo. O Senhor os chamou, os capacitou, aleluia, e os colocou, ó Deus, na Tua obra, para o exercício do ministério. Ajuda os Teus filhos, ó Deus. Abençoa também aqueles que não estão em cargo de liderança, mas estão nos assistindo. Que eles possam entender, ó Deus eterno, o lugar deles no Teu corpo. E que todos nós somos importantes, ó Deus, e temos uma missão. Que o Senhor nos ajude a instruir os jovens. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a orientar mesmo os idosos, a serem pessoas melhores, a trabalharem para Ti. Senhor, que em tudo, na vida prática, no cotidiano da igreja,
o Senhor possa nos ajudar, Senhor, e que a Tua palavra tenha lugar em nossas vidas, em nossos corações, meu Pai. Tira do nosso meio tudo aquilo que não é Teu, todo pensamento pós-moderno, liberal. Ó Deus, seja retirado do nosso meio. Nós somos do Senhor. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Nós somos especiais. Nós não somos como os demais. Não há desejo no nosso coração como Israel de ser como as demais nações. Quando Israel chega para Samuel e diz: nós queremos ser como as demais nações. Senhor, não é esse o desejo do nosso coração, porque nós somos nação eleita, nós somos diferente, Deus. E não queremos viver como os demais, como o mundo vive, mas queremos viver, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua promessa, debaixo da unção do Teu Espírito. Ajude, Senhor, este ministério. Ajude os pastores a ser melhores crentes, a amarem a Tua casa, amarem a tua obra, amar os crentes, amar as ovelhas do rebanho que o Senhor confiou a cada um deles, meu Deus. Eu repreendo todo o espírito, ó Deus, contrário, em nome do Senhor Jesus, que haja paz e bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus os abençoe, irmãos. Desculpa ter passado tanto tempo, mas eu precisava concluir esse tema. Deus abençoe.